Por isso hoje eu vou compartilhar aqui 10 segredos que você não pode esconder do seu cardiologista. E eu quero falar sobre esses 10 segredos, porque alguns deles talvez você nem saiba que seja importante contar para o seu cardiologista. Então você está escondendo ali sem nem saber. Mas vamos lá, presta atenção. Aqui não é julgamento, eu não estou aqui para julgar ninguém, eu estou aqui para ajudar. Bora pro primeiro? Primeiro segredo? O primeiro segredo que você está escondendo aí do seu cardiologista talvez seja o uso de suplementos, de vitaminas, de ervas ali, de medicamentos à base de ervas. Você pode até pensar que um chazinho inofensivo ali, uma vitamina que está tomando, mas alguns deles podem interagir com os medicamentos que você toma para o seu coração. Então, antes de qualquer coisa, mesmo que você ache ali, poxa, natural, doutor, isso é remédio natural, não tem interferir em nada não. Mas alguns deles podem interferir sim, alguns deles podem interferir inclusive até na sua coagulação. E aí você toma outro remédio, algum antiagregante, algum anticoagulante, e por isso que você tem que contar, por isso que você tem que conversar com o seu médico para discutir junto ali. Nós vamos discutir isso e vamos falar sobre essas interações para que não sejam prejudiciais para você. Segundo segredo, esse aqui é muito comum. Se você já realizou exames ali com outros médicos, presta atenção, pessoal, a gente não é ciumento não, viu? Médico não é ciumento não. Se você foi lá no outro médico, fez alguns exames, é importante você compartilhar os resultados. Você pode, a solicitação inclusive, isso aí vai nos ajudar a ter uma visão mais completa da sua saúde, tá? E vai evitar, por exemplo, que você fique pedindo exames em duplicidade, vai orientar o seu caminho. Às vezes você fez um diagnóstico lá que interfere diretamente com o seu problema de coração aqui, por isso que é importante compartilhar isso. Terceiro segredo que você pode estar escondendo seu médico ali, você andou pulando medicamentos. Eu sei que é fácil esquecer de tomar um remédio, viu? Eu sei, tem paciente todo dia conversa sobre isso, mas lembre-se, alguns medicamentos são prescritos por uma determinada razão, em determinado horário. Se você está tendo problema de lembrar com algum horário, com algum dia específico, existem formas, existem maneiras ali que podem te ajudar a lembrar. Desde um lembrete old school lá, se você tá um lembretezinho escrito, você nesse horário está no computador trabalhando, deixa lá um post-it, deixa um lembretezinho lá, um lembrete na geladeira, ou até mesmo aplicativos hoje em dia que podem te ajudar a lembrar. Só não pode esconder, tá? Então se você não tá lembrando, se você não tá tomando por conta de algum efeito colateral, você pode até não estar tomando aí porque, doutor, eu tomei, me senti mal e aí de repente eu não tomei mais. Não faça isso, tá? É importante falar pro seu médico mesmo assim, porque é importante falar, pessoal, se ficou caro, a receita ficou cara, não deu para comprar tudo não, pesou no bolso. Converse com o seu cardiologista. Esse segredo você não pode esconder dele não, viu? Quarto segredo dos 10 segredos que você não deve esconder do seu cardiologista. Opa, se você tá gostando aí, já se inscreve aqui no canal para que a gente possa chegar a mais pessoas com informação boa, de qualidade, trazendo realmente informações que vão fazer impacto aí, trazer impacto na vida das pessoas e fazer diferença. Mas bora pro quarto segredo? O estresse, isso mesmo. Se você anda estressado aí, esse estresse não é apenas ruim pro seu humor, ele também afeta diretamente ou indiretamente o seu coração. Então se você tá passando por algum período estressante aí, bora conversar sobre isso. A gente pode encontrar maneiras de ajudar a lidar com isso, através de técnicas de respiração, através de exercício físico, ou até mesmo uma medicação específica para o estresse. Aí não é um remédio para o coração, porque aí você pode estar passando por momentos extremamente ruins na sua vida, um caos, meu amigo, minha amiga. E aí pode tomar uma tonelada de remédio para o coração que não vai resolver o seu problema. O remédio é outro, tá? Não esconda isso do seu médico. Quinto segredo, sabe qual é? Dieta e exercício. Esse aqui é cruento, viu? Espinhoso. Eu sei que é tentador você omitir, vou dizer isso assim, vou usar essa palavra, tá? Para não dizer mentir. É tentador você dizer que chegar lá, eu tô comendo salada, tô fazendo atividade física, correndo 5 km toda manhã. Mas se isso não for verdade, de que adianta? Entendeu? Agora, se você for verdadeiro, a gente pode trabalhar junto para encontrar uma rotina de dieta, de exercício que funcione para você. Tá? Que você realmente possa seguir. Sabe quem é que tropeça aqui? Às vezes tem pessoas que trabalham em movimento, né? Trabalham no dia a dia, vai na roça, anda, faz não sei o que, trabalha em movimento ali, e aí equivocadamente ela tende a dizer que, por exemplo, eu já faço muita atividade. Tá? Não, pessoal, atividade física é diferente. Atividade física, para proteger o coração, tem que ter um ritmo, ele tem que ter um sentido, ele tem que ter um propósito, tá? Agora você imagina isso, se já é ruim para quem faz alguma atividade ali no dia a dia, imagina pra gente que trabalha sentado o dia todo, né? Trabalha assim, sentado. Então pra gente ainda é muito pior.
Por isso que esse é um tipo de segredo, é um tipo de coisa que você não pode esconder ali, tá? Se você não está fazendo atividade física de forma adequada, não minta, não omita isso para o seu cardiologista. A gente vai sim trabalhar junto, porque a gente é ser humano normal, pessoal. A gente está ali no dia a dia, a gente trabalha pra caramba, tem as nossas dificuldades. Então, se você fala isso com o cardiologista, se você me conta isso, a gente vai encontrar juntos saídas ali para ajustar isso, para ajustar tanto a dieta quanto a atividade física na sua rotina do dia a dia. O que você não pode é omitir ou deixar de falar esse segredo para o seu cardiologista. Vamos para o 6º segredo que você não deve esconder do seu cardiologista: tabagismo, consumo excessivo de bebida alcoólica, uso de drogas ilícitas. Esses aí, pessoal, são fatores de risco importantes para as doenças cardíacas. E eu sei que pode ser difícil falar sobre isso, mas é crucial para o seu tratamento que você fale sobre isso. Eu até confesso para vocês que eu já fui mais radical com isso daí. Eu sei lá, teve uma época da minha vida que era uma história puritanismo ali, uma certa ingenuidade talvez, mas a vida é sua, tá? E lá dentro do consultório, a lei ela protege a integridade, todo o sigilo ali das nossas informações do que a gente está conversando, tá? Tudo que é dito dentro do consultório, na teleconsulta, hoje mais modernamente ali, o que acontece na consulta, fica na consulta. Então, a gente está ali para te ajudar e a gente precisa ser transparente. Você precisa ser transparente com o cardiologista. Ele vai ter uma capacidade muito maior de te ajudar se você contar a verdade para ele. Então ele vai dizer assim: Joana, presta atenção, eu sei que você está fumando ali e tal, mas vamos trabalhar aqui nesse outro lado? Doutor, não vou deixar de fumar agora, não quero nem pensar nisso. Então vamos trabalhar aqui, vamos ajustar essas outras coisas, vamos ajustar aqui a atividade física, os medicamentos. Seu Francisco, é o seguinte, o senhor não vai largar sua cervejinha não, né? Seu churrasco ali no final de semana, mas vamos trabalhar outras coisas aqui, ou até mesmo ajustar os medicamentos, talvez ser mais agressivo no tratamento. Se você for transparente, a chance desse médico tentar te proteger, te ajudar, ela fica melhor, tá? Lembre-se que a gente está aqui para ajudar, não para julgar. E quando você conta esse segredo, você fala que fuma, bebe ou até mesmo já usou alguma droga ilícita, a busca por exames, por históricos, ela vai ser totalmente diferente. Sem julgamentos, viu? Vou te ajudar a não perder a conta aí. 7º segredo, estamos no 7º segredo. O 7º é um daqueles ali que você nem imagina que é tão importante assim, mas que você não deve esconder do seu cardiologista. Que segredo é esse? Se você sente sintomas estranhos, se você vem sentindo ali algo que você nem acha que é tontura, falta de ar, dor no braço, dor nas costas, uma dorzinha fina no peito, aquele cansaço, né? Não ignora isso, tá? Pode não ser nada? Pode, mas também pode ser algo sério. Melhor prevenir do que remediar, certo? Então você precisa falar. 8º segredo que você não pode esconder do seu cardiologista também, porque algumas pessoas podem imaginar que não tem nada a ver e tem a ver, tem tudo a ver. Sabe o que é? O 8º é o histórico familiar. Esse é o 8º segredo. Aqui, pessoal, eu não estou falando só de doença cardíaca. Se seu pai tem pressão alta, sua mãe tem pressão alta, todo mundo já sabe que isso aí é importante. Aqui, o que a gente quer dizer são aquelas coisas que talvez você ache que não seja tão comum. Sabe uma coisa que vocês acham aí que não é tão comum, acham que não é importante, é muito importante contar para o cardiologista? Seu pai ou sua mãe morreu cedo. Se seu pai ou sua mãe morreu cedo, pode ser que eles tenham falecido de morte súbita. E isso é muito importante você contar para o seu cardiologista, tá? Se ele teve uma outra doença, que não é uma doença cardiológica, se ele tem outra doença, está cuidando disso, está tratando disso, você não deve esconder isso do seu cardiologista. Sim, é sim. Se seu pai, sua mãe, seu irmão, se eles tiveram câncer, se eles sofrem de alguma doença ali, que é uma doença autoimune, lúpus, por exemplo, tiveram um derrame, um AVC, se eles têm problema de tireoide, tudo isso é histórico familiar, tá? São os segredos ali, mas são muito importantes e que você tem que compartilhar com o seu cardiologista, porque pode sim ter relação com a saúde do seu coração. 9º segredo. Se você mudou o seu estilo de vida. Presta atenção, aqui não é a mudança do estilo de vida se você começou a fazer atividade física, porque essa frase, mudança do estilo de vida, a gente fala comumente na cardiologia, quando você muda a sua alimentação, começa a fazer atividade física, isso aí nós já falamos. Aqui a mudança do estilo de vida é no sentido literal mesmo, se você mudou de emprego, se você perdeu o emprego, se o seu negócio não vai tão bem,
tá? Se você está se divorciando, se você teve um quadro, sei lá, de infidelidade, Gaia, eita, danado, Deus me livre. Pessoal, presta atenção, como é que você vai controlar uma pressão alta de um paciente? Você vai reduzir o risco de infarto se, olha como está a vida, olha como está a vida dessa pessoa. Então isso você não pode esconder o seu cardiologista. Já tive pacientes ali que, por exemplo, estavam passando por um problema, lá tinha o seu negocinho lá, a sua venda, estava problema, só que ele estava com risco de perder essa venda. Teve outro lá que, poxa, tava com um problema com um vizinho lá e que aquilo todo dia, atormentando lá, tinha uma música alta lá e ela queria dormir e a música atrapalhava, enfim, isso são coisas do dia a dia ali. Você precisa compartilhar isso com o seu médico, porque senão ele dá um caminhão de medicamentos para você para tentar controlar aquilo e o problema é totalmente outro, entendeu? A questão do divórcio são questões dramáticas. Quem já passou por isso daí, com certeza sabe do que eu estou falando, tá? São períodos ali onde a vida é um inferno, a pessoa quer ir para todo lugar, menos voltar para dentro de casa. E ali lá dentro da casa, enfim, os sintomas vão aparecer. A pessoa vai... O que a gente quer aqui é preservar a vida. Então, se você está passando por grandes mudanças na sua vida, que podem afetar diretamente a sua saúde, não omita isso do seu médico, tá? Não guarde esse segredo, conte para ele. E o 10º segredo, pessoal, o 10º segredo que você não deve esconder do seu cardiologista são seus medos, suas preocupações, desde um medo simples ali, medo de agulha, até um medo mais complicado, como por exemplo o efeito colateral de uma medicação. Minha amiga tomou, não deu muito certo não, doutor. Conte, fale com o seu médico, precisa contar para o seu cardiologista isso. Doutor, vou passar por essa cirurgia, tal de cateterismo aí, meu amigo fez, meu vizinho lá, não foi muito legal. Converse. Será que eu vou ter uma vida normal? Tem muita gente que vai passar por uma cirurgia cardíaca e se pergunta, será que eu vou ter uma vida normal depois dessa cirurgia? Fala com a gente, pergunta, a gente vai ser capaz ali de tentar falar sobre esse medo, fazer com que eles possam desaparecer completamente, talvez não, mas se a gente trabalhar junto a gente vai conseguir enfrentar esses medos, porque às vezes é apenas você não conhece o assunto, e às vezes se você conhecer um pouco mais sobre o assunto vai acabar esse medo, é apenas desconhecimento, tá? Esse foi o 10º segredo aí que você não deve esconder do seu cardiologista. E aí, pessoal, vocês gostaram aí dos 10 segredos aí que você não deve esconder do seu cardiologista? Lembre-se, a gente está aqui para ajudar, a gente não está aqui para julgar. Então, a próxima vez que você vier na consulta com o seu cardiologista, traga transparência, traga honestidade, sem o receio, a preocupação aí de que você vai ser julgado, nada disso. Vem de coração aberto, viu? Seu coração vai agradecer. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like aqui, de se inscrever no canal para não perder nenhum assunto sobre a saúde do coração. Se você tem alguma pergunta sobre o assunto, deixa aqui que eu vou ter o prazer de responder para você. Se você gostaria que eu comentasse sobre algum assunto novo, algum vídeo sobre algum assunto específico, deixa aqui nos comentários também. Vai ser um maior prazer conversar com vocês sobre isso. E já dá uma olhada nesse outro vídeo aqui que eu fiz, falando sobre cirurgia do coração. Então, se você conhece alguém que vai passar por isso, já confere aí se você tem curiosidade sobre o assunto.